Olá, o programa Opinião de hoje vai falar sobre redução de aditivos ou aditamentos. Hoje, a lei de licitações no Brasil permite um aditivo de até 50% do valor licitado. Mas existe um projeto de lei que tramita no Senado que, se for aprovado, esse percentual pode chegar no máximo a 25%. E para falarmos sobre redução de aditivos, uma lei que tramita no Senado, recebemos aqui o deputado estadual Bruno Peixoto, do PMDB. Muito obrigada, deputado. O deputado é presidente da Comissão de Obras aqui da Casa. Obrigado. Extremamente satisfeito participar, falar um pouco com os nossos telespectadores da TV Assembleia sobre a importância da obra pública, a importância da fiscalização e já te adianto, sou totalmente contra aditivos em obras públicas. Por quê? Abre margens para a corrupção e nós temos que combater. Nós temos hoje uma fiscalização ineficiente para o volume de obras, para o volume de dinheiros públicos e nós estamos vendo inúmeros escândalos em nosso país. Ok, e também recebemos aqui alguém, para representar a engenharia, Vinícius Costa de Amorim, ele que é o diretor financeiro da AGE, Associação Goiana das Empresas de Engenharia. Acabou esse nome, empreiteiros, né, Vinícius? Obrigada. Estou às ordens, à disposição para esclarecer a vocês alguns assuntos sobre o tema. Que tal a gente começar então, Vinícius e deputado, explicando para quem está em casa o que é aditivo? Aditivo ou aditamento, muita gente não sabe. Quem quer explicar? Que é da área e o deputado também sabe muito sobre isso. Ele é empresário, ele trabalha com isso diariamente. Quer explicar? Sim. Então vamos lá. Hoje nós temos em nosso país a lei de licitações, que, se eu não me engano, foi aprovada em 1993. Isso. Nós tivemos aprovado como um grande avanço para o nosso país, para termos um controle sobre os gastos públicos. E esses aditivos foram permitidos através desta lei, de 50% para reformas, de 25% para aquisições de equipamentos, suplementos, enfim, para qualquer contrato. Na minha opinião, um verdadeiro absurdo, onde abre margens para corrupção, desvio de recurso público. Por quê? Quando você faz um contrato, tem que ser planejado pelos órgãos públicos. Se você vai efetuar uma construção de um viaduto, de uma ponte, você tem que planejar, fazer o planejamento, ter a destinação orçamentária. Você estipulou, de acordo com a lei de licitações, aquele valor e locou este valor na LDO, na PPA, em todos os instrumentos de controle e obrigatoriedade, para que o Poder Legislativo faça a aprovação e loque os devidos recursos, que vêm do Executivo para o Legislativo, onde o Legislativo aprova todo aquele planejamento de gastos. Então nós temos o acompanhamento do Poder Executivo, do Poder Legislativo, para que faça de uma maneira justa, honesta, reduzindo os gastos do dinheiro público para que tenha um objetivo, a obra, e um custo menor para o contribuinte. Isso é a lei. Porém, esta margem de 25% para aditar, ou seja, podendo ser um valor extra. Por quê? Evidentemente, dentro de instantes, o Vinícius vai colocar para nós os motivos, que são as empresas que prestam esse serviço, o porquê da necessidade deste aditamento. Que digo, sou contra, abre margens para a corrupção, abre margens para o desvio do dinheiro público, abre margens para o superfaturamento de obras. Então sou contra esse aditamento. E vou aproveitando, sei que estou antecedendo inclusive a fala do nosso representante, o Vinícius, que tem um grande conhecimento, que é engenheiro e é evidente que tem o seu lado para apresentar para nós. Mas já vou dizer aqui o motivo. Você faz o planejamento, faz o projeto de engenharia, projeto de arquitetura, projeto hidráulico daquela obra. Enfim, você teve um engenheiro, você teve um arquiteto,
Você teve um técnico para fazer o estudo. Você fez o estudo, preparou o projeto de licitações, apresentou o projeto. A minha formação acadêmica, eu sou formado em economia, sou formado em direito e sou pós-graduado em gestão e controladoria. Então nós que estamos à frente, representando a população, nós temos que ter a convicção de fazer projetos que não possa dar diferença, que fazemos projetos planejados para que sejam executados. É evidente, a margem de erro ela é possível, porém não pode ultrapassar a 3, 4, 5%. Quando for fazer um projeto, tem que pensar na inflação, tem que pensar no tempo de receber. Eu entendo, Vinícius, que o poder público, a morosidade do pagamento, eu entendo. Por quê? Tem que se apresentar o empenho, tem que fazer a medição, para depois efetuar o pagamento. Eu compreendo isso. Mas isso tem que ser colocado também na hora do planejamento, né? Tem que ser previsto no projeto. Olha, vamos levar 6 meses para fazer o pagamento. Então, faça a remuneração do capital empreendido. Mas esteja previsto no contrato. O que não dá é para não ter previsão contratual. Aí abre-se margens para que haja o desvio do recurso público. Então, apenas para colocar, evidentemente, durante esse nosso debate, bate-papo de esclarecimento, vamos colocar outras questões para que a população tome conhecimento. O problema, Vinícius, eu já venho com o problema do seu lado, né? É que na hora da licitação, o valor é um. E na hora da execução da obra, né, no decorrer da execução, o valor quase que dobra, né? Se a gente for analisar hoje em dia. A gente pode ver o caso do Petrolão e outros exemplos. Esses aditivos, eles são necessários, sim, em alguns casos. Mas eles precisam chegar a essa porcentagem, tamanho? No caso de aditivos de obras, deixar bem claro que isso acontece também na iniciativa privada, certo? Não só no poder público. Tem algumas obras privadas que foram necessárias questão de aditivo. E hoje, a Lei 866, ela reza a seguinte forma. O aditivo, ele pode chegar ao teto de 25%, no caso de obras, e reforma até 50%. Porque, às vezes, tem alguns prédios antigos que você precisa verificar as instalações. E isso vai para o privado e público? Esse valor que você está falando? O privado, ele pode, sem limites, o aditivo. Mas eu estava falando que há questões de aditivos até em obras privadas. Certo? Acontecer algum fator que tenha necessidade de aditivo. Então, a questão do aditivo hoje é uma questão de, não é que seja necessidade. Por exemplo, no Japão, demora-se 10 anos para fazer um projeto, tá? E a obra ela é executada em 6 meses. Pois é. Certo? Então, o que acontece? Não que eu estou desmerecendo os projetistas, mas as situações, exemplo, estradas, que é a minha área, você hoje ela está planejada, o projeto foi feito há uns 2, 3 anos atrás, porque a gente precisa de ter um estoque de projetos. Os projetos vão fazendo aos poucos, né? Ali tem um estoque de projetos para depois começar a executar as obras. As situações hoje, por exemplo, que precisa de passar uma estrada, um trecho, ela tem que entrar dentro de uma propriedade particular. Aí o fazendeiro, não, aqui não entra. Então você tem que mudar uma curva, por aí já dá uma mudança no traçado. Questão de classificação de material. Tem material de primeira, material de terceira, que no caso seria pedra, que a hora que você começa uma escavação, ali por baixo não poderia prever aquilo dali. Não teria como imaginar, né, Só no caso do projeto. Só depois que você começa a mexer que você vai descobrir. De repente você vai fazer um viaduto da Praça do Ratinho. Tem tubulações ali que foram feitas há vários anos atrás. Vamos ver cadê o projeto, cadê esse cadastro? De repente não tinha. A hora que foi mexer, tem uma rede de esgoto aqui, então tem um aditivo para mudar aquilo dali. Só depois que escava, estou te falando um exemplo, não sei se teve, só depois que teve a escavação que começou a mexer que há essa necessidade. Às vezes tem alguns aditivos, numa cidade do interior, o prefeito está fazendo um asfalto, ele tem lá X para se gastar. Aí a população, mas tem que fazer mais essa rua, e faz manifestação, e fecha a rua, e eu já presenciei isso. Aí ele vai lá e, não, vou aumentar mais essa rua aqui, porque a população está pressionando demais. Então tem algumas formas, o porquê. Eu não estou falando que todos
há necessidade de aditivo em todas as obras, não. Mas eu acredito que as que tiveram tem alguma explicação, ou tem quem possa explicar. O problema é virar rotina, né, Vinícius? Assim, já que a lei permite, aí vira rotina, e aí, no caso, a empresa, não estou falando todas, né, logicamente, algumas já sabem que pode aditivar em até 50%, então não faz um planejamento 100%, digamos assim, e a obra fica onerada, né, para os cofres públicos. Eu vou concordar com o Vinícius num ponto. Nós estamos observando projetos que são feitos em 30, 60, 90 dias, de uma ponte, de uma estrada, e nós temos uma execução de 1 ou 2 anos. Coberto de razão, Vinícius. Nós temos que mudar a prática no nosso país para eliminarmos de uma vez por todas os aditivos. Concordo com você. Nós temos que ter um tempo maior para a elaboração dos projetos. Nós temos hoje uma geologia em nosso país extremamente desenvolvida. Então nós podemos fazer previsões de rochas planejado. Agora no nosso país, nós estamos hoje fazendo projetos com 30, 60, 90 dias. E eu acompanhei isso junto à Prefeitura de Goiânia, quando foi apresentar o projeto de asfalto de um determinado bairro, onde fizeram projetos com 30 dias. Não dá para ficar 100%. Houve falhas? Houve no projeto, aonde a empresa que ganhou, de acordo com o projeto, tinha deixado 2 ruas sem asfalto. O projetista alegou que não houve tempo suficiente para a elaboração do projeto. Foi uma falha de programação do poder público. Então nós temos que criar instrumentos para que os projetos tenham um índice muito baixo, mas muito, na casa de 3 a 5%, que aí tem uma sustentabilidade para esta margem de erro. O que não dá é para ser superior a isso. Então, sou totalmente contra margem superior a 5% em qualquer obra pública, mas nas condições reais... Você acha que 25% ainda está alto? Extremamente alto. 25% de aditivo ou aditamento de um contrato é um absurdo. É um absurdo. Hoje, nós não poderíamos passar de 5%, porque é aceitável em um projeto, em um contrato, uma margem de até 5%. Superior a isso, abrem margens, inúmeras margens. Não estou aqui generalizando, porque nós sabemos que tem várias empresas, e vou dizer, a maioria das empresas que prestam serviço ao poder público, que contratam com o poder público, são empresas sérias, empresas responsáveis, que pretendem e trabalham em comum acordo para servir o Estado e, por consequente, a população com um preço justo. Porém, nós temos uma margem pequena de empresas que pensam no enriquecimento ilícito, que pensam em aditivo no contrato, que já pensam, no caso de uma reforma ou de outras modalidades, que já pensam nos 50% que poderão aditivar o contrato, já pensam nos 25% que poderão aditivar, jogando ali sua margem de lucro, já pensando em corromper o agente público, nesse caso fiscal, ou aquele que vai efetuar o pagamento. Então nós temos que ter um controle, e a maneira de controlar é um projeto bem elaborado, planejado. 25% ainda é um exagero para o nosso país. Porém, nós também temos que compreender que falta planejamento para as obras públicas, para a elaboração de contratos públicos. Deputado, o senhor tocou no assunto de fiscalização, e é o que quem fiscaliza essas obras, o órgão contratante pode fiscalizar também, é o que a gente vai continuar discutindo depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença, e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante.
E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema redução de aditivos. Existe uma lei que tramita no Senado que pode reduzir o percentual que hoje chega a 50% para 25%. E o deputado citava aqui alguns exemplos de planejamentos mal feitos, mal elaborados, né, que ocasionaram aditivos bem altos, né, e isso fere, né, os cofres públicos, acaba que a população que paga, né? Mas o Vinícius, que está representando aqui a Associação Goiana das Empresas de Engenharia, diz que nem todos os casos precisam, mas que muitos precisam e sim tem argumentos fortes, né, Vinícius, para que aconteçam esses aditivos. Justamente. Eu acho que não é só a questão de planejamento. Planejamento é o mais importante. Mas você concorda que um planejamento mal feito, ele vai terminar em aditivo? Com certeza. Às vezes um planejamento mal feito vai além desses 25%, certo? Tem obras que às vezes ela chega a 25% e ainda não terminou. Pois é. Claro que tem algumas situações, igual eu falei, que questões de desapropriação, eu te falo na área de estradas que a gente atua mais. Você tem uma jazida determinada, determinou ali, vai ser a tantos quilômetros. O dia que vai começar a obra, o fazendeiro simplesmente fala, não vou aceitar tirar daqui. Já vendeu a fazenda para outro, aí você vai ter que procurar outra jazida que vai talvez onerar a distância do cascalho. Então tem muita situação desse sentido. O dia que vai fazer o projeto, a fazenda é de uma pessoa, ela concorda, está disposta a passar o asfalto ali para valorizar a terra dela, ver a necessidade, mas quando passou 1 ano, 2 anos, a pessoa negociou, vendeu a fazenda, o novo proprietário não tem interesse e não quer que tire. A fazenda é dele, nós não podemos ir lá e tirar esse cascalho. Um exemplo, entendeu? Uhum. Ou de material para se fazer um aterro, etc. Mas um exemplo que eu estava lembrando aqui é a questão de aditivo. Algumas vezes a gente se depara e vai arrumar o nosso carro, está com problema de desalinhamento. Vai em alguma oficina, chega lá, o mecânico fala, não, isso aí vai ficar em R$500. A hora que ele desmonta, tem que fazer cambagem, a bucha tá isso e tal, você sai de lá com uma conta mais alta. Então, houve um aditivo, não é só em obras, certo? Então, a situação pode acontecer dessa forma. Não estou defendendo que todos estão certos, mas eu não vejo, assim, eliminar definitivamente o aditivo. Porque senão, às vezes, uma obra interrompe, não dá para fazer, tem que fazer um novo contrato, uma nova mobilização, e pode ser que fique mais caro, tá? Essa nova mobilização para terminar um trecho ali, até de explicar por que não terminou. Uma rede de esgoto, por que não chegou até tal casa, até tal rua? Porque na hora que nós fizemos, esse setor não estava contemplando. Então, acho que há casos e casos e a gente teria que estudar bem antes da gente estar alegando que realmente a razão. O senhor citou o exemplo do Japão, né, que o planejamento é longo, né, mais, às vezes, 10 anos de planejamento e execução de obras em 6 meses. Isso. A gente viu depois lá do tsunami, né, que eles enfrentaram o que aconteceu, as estradas foram feitas rapidamente. Mas é um exemplo que o planejamento bem feito, essas obras com certeza não tiveram aditivos, né? Não sei. Às vezes nem existe essa palavra lá, né, do Japão. Mas o planejamento bem feito, o resultado é imediato, né? Bom, a lei
8.666, que é a Lei de Licitações, ela diz que os órgãos contratantes têm o poder, sim, de fiscalizar as obras, né? E isso será que acontece mesmo na prática, deputado? Eu só colocar 2 pontos em relação à fala do nosso engenheiro Vinícius. Concordo com ele. O planejamento é essencial. Nós temos, isso digo nós, contratados, prefeituras, Estado e governo federal, técnicos, concursados, altamente capacitados. E vou citar aqui, mesmo sendo redundante, em relação ao veículo. Você está com o seu veículo danificado. Você leva em uma oficina mecânica e pede um planejamento de gasto. Aí você vai especificar trocar pastilhas de freio, óleo de freio, fluido de freio, óleo do motor e outros, caso queira. E faz um planejamento detalhado dos gastos e possíveis gastos e coloca-se no projeto. Aí você autoriza ou não, mas consciente do seu gasto final, do X e do X mais Y, mas inclusive o Y, que seria o acréscimo, você já tem consciência desse gasto. O que não dá é para ficar vago. Olha, vamos começar com X, porém, nós temos mais 25% em cima do X. Isso é um absurdo. Então, falta um planejamento eficiente. E é falta do gestor público determinar um planejamento eficiente. E vou dizer o porquê. Em concessionária não acontece isso, essa questão, viu, Vinícius? Isso é mais na mecânica mesmo. Mas vou dizer... Na concessionária explica direitinho, ó, você vai gastar tanto, tanto, tanto. Quer ou não quer? Né? Fecha ou não fecha? Mas eu quero dizer aqui, mas eu vou explicar agora o porquê do mau planejamento. Nós temos um mandato em nosso país de 4 anos, com possibilidade de reeleição para o Executivo. Ele pensa quando assume, quando ganha o primeiro mandato, ele já pensa na reeleição. Para ser reeleito, precisa fazer uma boa gestão. Começa-se a fazer projetos rapidamente para execução dentro de 4 anos. Querer fazer o projeto de uma rodovia, de uma duplicação, de uma ponte, em 30, 60, 90 dias, é impossível. Não há como fazer um planejamento correto. Então nós temos que mudar nossa legislação eleitoral. Nós temos que acabar com a reeleição. Nós temos que ter um mandato. Presenciei na cidade de Curitiba, tive conversando com os técnicos de Curitiba e me fizeram a seguinte fala: Bruno, nós pensamos a cidade de Curitiba para daqui 30 anos. Nós não pensamos Curitiba para um mandato de 4 anos. Por isso que Curitiba hoje, quando se trata de parques, quando se trata de transporte público, de urbanização, está à frente da cidade de Goiânia, está à frente de outras capitais. Por quê? Planejamento. Não dá mais para planejarmos 4 anos. Não dá mais para planejarmos onde o executivo pensa no projeto pessoal de reeleição. Temos que ter uma reforma política no Brasil, uma reforma séria, uma reforma que tenha o apoio da população e que seja detectado as falhas. Estou aqui apresentando uma delas. Bom, e eu tinha tocado sobre a questão da fiscalização, que a lei hoje ela permite que o órgão contratante fiscalize ou contrate uma empresa, né, para fiscalizar a obra. E uma vez detectada a irregularidade, o que acontece? Vinícius, pode responder? Hoje os gestores, ou seja, os fiscais, eles respondem, ou podem ser tanto os fiscais efetivados, né, como empresas contratadas para gerir aquele contrato, certo? Tem algumas empresas que elas atuam nessa área, de fiscalização de qualidade, de medições, entendeu? Então tem muitas empresas boas hoje no mercado que atuam nesse segmento, certo? O órgão contratante ou a iniciativa privada contratante, ela pode contratar uma gerenciadora, porque para administrar
todo aquele contrato, toda aquela obra, toda aquela gestão. Não precisa ser necessariamente assim, um Tribunal de Contas. Não, hoje os órgãos têm as empresas que contratam. Certo. A prefeitura contrata, empresas gerenciadoras, já às vezes tem falta de necessidade, tem falta de efetivo, de fiscais, ela pode abrir a licitação para contratar e entregar para ela pronto. A obra está bem executada, foi feita assim, as medições estão aqui. Há empresas no mercado hoje que faz terceirização desse serviço. Certo. Bom, discorda? Concorda? Em relação... Daqui a pouquinho o senhor vai explicar por que discorda depois do intervalo. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio. Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. CVV, boa noite. O programa Opinião volta com o tema redução de aditivos. Uma lei que tramita no Senado pode diminuir o percentual que hoje é de 50% para 25%. E nós estávamos falando aqui sobre a fiscalização, como atua a fiscalização. O órgão contratante pode contratar outras empresas? Pode sim, o Vinícius explicou aqui pra gente direitinho como que funciona e o deputado queria fazer um acréscimo aí. Sim. Hoje, a terceirização, e nós temos um exemplo das OSs, que está em voga em nosso estado, nós sabemos que a iniciativa privada tem um poder de gestão mais ágil que a pública. Isso todos nós temos o conhecimento. E nós temos grandes gestores da iniciativa privada e nós temos grandes gestores da iniciativa pública. Porém, nós temos que ter rigor. Hoje, o Estado está terceirizando a saúde aqui no nosso Goiás. Isso é público. As OSs é uma terceirização da competência do governador. Ele está terceirizando para a iniciativa privada. Nós estamos observando. Dizer que não houve melhoria no atendimento, e cito HGG, CRER, Hugo, é real, houve melhoria. Mas qual o custo dessa melhoria para o contribuinte? Porque nós temos contratos vigentes que estão sendo acrescidos de 25% a 50%. Isso é um absurdo. Então, sou a favor da gestão privada, não discordo, porém com regras e controles. Porque a gestão privada, se estiver recebendo recursos públicos, tem que ser fiscalizada. E as OSs, o instrumento de fiscalização é ineficiente. Por quê? Porque a partir do momento que você contrata com o Estado, você passa a gerir. E esse recurso é um recurso público. Porém... Teve o exemplo do Detran também, né, deputado, que contratou serviços de informática, mas né, da são empresa. Questões diferentes. Porque as OSs, ela tem uma gestão administrativa privada. O contrato é público.
mas ela pode contratar quem ela bem entender. Se ela entender que tem que contratar um gestor que seja prima, irmã deste ou daquele agente público ou político, ela vai contratar. Por quê? Não existe o nepotismo nessa situação. Ela pode contratar com um escritório de advocacia, deste ou daquele. Ela pode contratar com esta ou com aquela empresa. Por quê? Não há impedimentos. Então nós temos que ter controles. Sou a favor, e repito, da gestão privada. Sou a favor. O que eu sou contra é a ineficiência da fiscalização do poder público para com a empresa vencedora do certame. Então nós temos que mudar esta questão da fiscalização das OS. Sou a favor. As OS estão fazendo um grande trabalho na área da saúde. Sou favorável. Porém, nós temos que ter um rigor na fiscalização. Nós temos que ter um rigor na fiscalização dos contratos das OS. Isso eu defendo, mas sou a favor do modelo de gestão das OS para a saúde. O que temos que ter é um controle maior de fiscalização. Por quê? Ainda se permite, no nosso país, de 25% a 50% de aditivos em contratos, inclusive os das OS. Em relação ao Detran, ele efetuou um contrato com uma empresa de tecnologia e depois aditivou o contrato em 25%, sendo que era um contrato ineficiente. Tanto é que a promotora pediu o afastamento do atual presidente e denunciou o contrato ora celebrado. Então nós temos essas falhas no poder público. E você está acompanhando que o sistema do Detran está mais lento e demorando mais a atender o contribuinte. Espero e torço para que o atual presidente do Detran consiga prestar um serviço de qualidade. Estamos na oposição, mas oposição ao governo, não ao Estado. Nós queremos um Estado eficiente para o contribuinte. Nós queremos um Estado moderno para o contribuinte. Nós queremos um Estado totalmente eficiente na sua qualidade de serviço público. E nós pregamos isso. Bom, e esse contrato que o deputado está falando foi barato, não. Foi 13,65 e depois houve o aditivo de mais 7,8 milhões. E tá aí, né? Tá parado aí esse processo. Não apenas de 25%, mas de 50% de aditivo. Pois é, foi constatada. 25 no ano, 25 no ano subsequente. Isso em menos de um ano, né? Bom, quando na sua praia, né, Vinícius, que é a engenharia, a gente está falando aqui porque essa lei, gente, não é só para obras públicas, não. Ela vai para compras, serviços, né, que foi o caso aqui citado pelo deputado, no caso do Detran, ou das OS também, né, que se a gente for analisar são serviços. E já né? me permita aqui, vou fazer, enquanto presidente da Comissão de Obras, já estamos fazendo o planejamento, nós vamos visitar com equipe de engenharia da Assembleia e com deputados da Comissão de Obras, nós vamos visitar várias obras, para acompanhar o que está sendo feito. E digo, nós já apresentamos e solicitamos à AGETOP toda a parte de gastos nessas obras. Estamos aguardando a documentação. E nós, enquanto deputados estaduais, temos dificuldade ao acesso a documentos, porque a lei de transparência ainda não funciona com eficiência no nosso estado. Nós temos que solicitar via requerimento e ofício. Não nos foi entregue. Estamos aguardando e nós vamos convidar a TV Assembleia para acompanhar todos esses atos de fiscalização, juntamente com a equipe de engenharia da Assembleia e com os parlamentares da Comissão de Obras. E a gente vai sim acompanhar, né? Ver como é que estão para mostrar à população, porque está tendo inúmeros questionamentos, inúmeros. E essas reclamações vocês podem fazer através do nosso site www.brunopeixoto.com. Nós temos o espaço, mande para nós a sua sugestão de fiscalização, que nós vamos fiscalizar sim esta obra que se estiver paralisada aí na sua cidade. Esses dias chegou para nós através do nosso site, brunopeixoto.com, uma informação de uma determinada cidade que a obra estava paralisada. Porém, esta obra era uma obra da prefeitura.
desta cidade e não do Estado. Então, se você tiver conhecimento de uma obra paralisada do Estado, nos informe, que é a nossa jurisdição, que é o nosso trabalho enquanto deputado. Se na sua cidade tem uma obra parada, informe se for municipal, informe ao prefeito, informe ao vereador, para que tenha urgência e agilidade. Porque o dinheiro público não dá para ser desperdiçado. Tem que ter um controle, tem que ter uma fiscalização e tem que ter um gasto eficiente. Certo. Bruno Peixoto, ele é o presidente da Comissão de Obras Públicas aqui da Assembleia. Bom, Vinícius, nosso tempo está encerrando. Gostaria que o senhor falasse um pouco do papel da AGE, né? Como tem sido. Não é só coisa ruim, não, né? Tem coisas boas também. A AGE, que antes era a Associação Goiana dos Empreiteiros, mudou recentemente de nome, a Associação Goiana das Empresas de Engenharia. Isso. Esse nome foi mudado há mais de 10 anos já, entendeu? É uma entidade de 40 anos. É institucional. Hoje a gente tem a parte que a gente está lá à disposição para ajudar as empresas, quem nos procurar, órgão, então a AGE é hoje uma instituição, tem uma parte que a gente faz, uma parte filantrópica, entendeu? Nós estamos ali na T1, no setor Bueno, certo? E hoje... É mais o atendimento às empresas mesmo, né? Atendimento às empresas, aos órgãos. Vamos supor, as prefeituras, com a dúvida, sim, pode procurar também? Pode procurar, a AGE tem lá toda a diretoria da parte de obra rodoviária, a parte de obra civil, de urbana, de conserva, nós temos lá os diretores para responder por cada área o que está acontecendo, até essa parte de ter informações, o que vai sair, que obra que está saindo, entendeu? Todas essas informações podem nos procurar, que tem os diretores da área que podem atendê-los. Ok, a gente vai colocar o telefone aí embaixo, né, da AGE, que fica lá na T1. Muito obrigada, Vinícius, pela sua presença aqui, né, nos ter atendido. E permita-me parabenizar o Vinícius e a AGE, que fazem um trabalho, conheço a entidade, faz um trabalho sério em defesa do patrimônio público, em defesa do privado também, porque a associação são das empresas de engenharia. São quantas empresas pública hoje? E privada. Nós estamos com 123 associados. Então é importante, e você que é empresário, sugestão, filie-se à entidade, é importante porque você tem os informes, conheço a AGE, já estive na sede da AGE, fazem um trabalho sério, fazem um trabalho honesto, diferente de muitas empresas que a gente vê querendo tirar proveito do recurso público. A AGE faz um trabalho onde empresas que têm esses desvios de conduta, eles desfiliam a empresa da AGE. Isso é um trabalho bonito, mostrando que quer o melhor para o serviço público, quer o melhor qualidade para a iniciativa privada também. Então, de parabéns o trabalho que vocês desenvolvem na AGE. Conte com o nosso trabalho na Assembleia, pronto para servir a população do estado de Goiás. Obrigado. Okay. Bom, e agradecer também, né, o deputado Bruno Peixoto, que esteve aqui com a gente discutindo sobre aditivos, sempre prestativo. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigada a você também pela audiência. Continue com a gente pelo nosso canal 8 da NET, ou pelo nosso site. Até mais.